So guys, vamos começar mais uma aula. Lembrando que hoje a ideia é começar a regra da cadeia, que é o conteúdo mais importante da disciplina de cálculo 1. E antes de começar a falar da regra da cadeia, a gente precisa fazer uns preparativos. Ou seja, a gente precisa estabelecer ou deixar claro ou enfatizar algumas coisas inclusive que a gente já falou anteriormente, mas eu preciso falar mais uma vez para que fique claro, seja dado uma ênfase, para que quando chegue na regra da cadeia não haja dúvidas. Ok, outro detalhe, guys, eu estou um pouco ruim da garganta, um pouco de dor de cabeça e também estou com o nariz um pouco entupido, ou seja, estou com sintomas de gripe. Então, ao longo das aulas, pode ser que vocês escutem alguns barulhos por causa do nariz entupido, né? Peço desculpas desde já, vou tentar pausar, mas se eu ver que precisa pausar muitas vezes, aí eu vou deixar continuando. E também, claro, por causa da cabeça, a aula talvez seja um pouco monótona, o que não é legal, porque a aula monótona acaba dando sono. Mas enfim, vamos fazer um esforço aí. Eu acho que ativei o negócio aqui sem querer. Ativei sem querer. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho que falar antes é a respeito sobre as regras de derivação. De novo, eu quero lembrar que a derivada é um limite, que a gente só utiliza regras porque quando nós formos calcular essas derivadas utilizando limites, percebeu-se que um certo valor era sempre o mesmo, ou obedecia um padrão, então a gente adotou como regra. Se a gente for derivar o seno, por exemplo, a gente sabe que é o cosseno. Por quê? Porque a gente vai jogar lá no limite e vai dar cosseno, então não vamos calcular limite, ok? Mas tem uma outra coisa que eu quero falar. Se a gente olhar bem, há dois tipos de regras de derivação. As regras para a derivação de funções e as regras para a derivação envolvendo operações. As regras para a derivação de funções, elas servem para a gente descobrir a derivada de uma função. Por exemplo, a derivada da função seno, que é essa aqui, a derivada da exponencial, potência, enfim, de uma função. As regras de derivação para o quê? Para operações entre funções. Eu vou estar um pouco mais lento, tá? Vou estar um pouco mais lento. Então pode ser que dê alguns brancos em que eu estou falando. As regras para operações entre funções, como o nome diz, são regras que nos permitirá a derivar operações entre funções. Perceba que sempre que eu tenho operações entre funções, envolve elementos em que cada elemento é um tipo de função. Por exemplo, quando eu tenho uma operação soma, deixa eu ativar aqui o lápis. Quando eu tenho uma operação soma, aqui é o caso de uma operação soma. Então, os meus elementos, que são separados pela soma, são chamados de parcelas. Parcela. Cada parcela pode ser uma função. Perceba que essa parcela é uma função seno, essa parcela é uma função cosseno. Mas cada parcela pode ser também uma outra operação entre funções, como é o caso daqui. Aqui eu sei que é uma soma, porque é uma soma por causa do mais. A primeira parcela, ela é uma função, e eu já sei derivar essa função. É a função seno, cuja derivada é cosseno. Agora, guys, essa outra parcela, ela não é exatamente um tipo de função, uma só função elementar.
ela é uma operação entre funções. Por quê, professor? Porque nós temos esse número 3 e nós temos a função cosseno. Então nós temos uma operação. Que operação é essa? É o produto. Vou colocar até o pontozinho aqui. É um produto. Então é o produto da função constante 3 pela função trigonométrica cosseno. Veja que eu chamei, professor, isso aqui é uma função, não é um número. Os números, guys, quando eles estão operados com funções, em cálculo, a gente chama de constante ou de função constante, dependendo do contexto. Ok? No contexto de derivada, que é o nosso contexto aqui, a gente costuma chamar muito os números de função, os números de função constante, cada número, né? Funções constantes. Então aqui a gente tem um produto analisando só essa segunda parcela, tá, guys? Do produto de função constante 3 pela trigonométrica. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai derivar, a gente precisa saber, quando a gente vai derivar utilizando regra, a gente precisa identificar o tipo de função e nós precisamos identificar como são cada um desses elementos. Se cada elemento, tipo, aqui o tipo é uma soma, né? É uma soma, tá, guys? Os elementos são parcelas. Eu preciso identificar se o elemento já é uma função elementar que eu já consigo derivar direto. Eu preciso identificar se o meu elemento é uma operação, para eu utilizar a regra de operação. Então você vai utilizar a regra de derivação de acordo com o tipo. Na hora que você quer derivar. Sempre que você quer derivar, você vai utilizar regra. Guys, isso é geral. Vai derivar, utilize regra. Não vai derivar sem regra. Eu uso muito o termo, professor, eu posso derivar direto? Não existe derivada direto. Existe derivada usando regra. Então você vai usar a regra. Se você vai derivar exponencial. Ah, eu posso derivar direto exponencial? Bom, você não derivou direto, você utilizou uma regra. Qual é a regra? Regra da exponencial, que é a próxima exponencial. Que, aliás, guys, não está totalmente correto. Está correto? Mas tem um detalhezinho. Você não derivou só uma exponencial. Você derivou uma exponencial de uma variável, que dá a própria exponencial de variável. Então essa é a maneira mais completa de falar e a maneira que eu vou exigir de vocês. Quando a pessoa já é experiente, ela vai falar apenas exponencial. Mas no nosso caso, que nós ainda não temos muita experiência com derivada, a gente vai falar o nome completo, que é para a gente estar ciente. Eu derivei exponencial de variável. Isso é importantíssimo para a gente entender a regra da cadeia. Se você vai derivar essa função aqui, isso aqui não é exponencial de variável. É exponencial de quê? Exponencial do seno. Aí eu posso usar a regra da exponencial para derivar, professor? Não, depende. Você está se referindo a qual regra de exponencial? A gente só viu uma regra para a derivada de função exponencial, que foi a regra, a gente viu a regra da exponencial de variável. Vou botar tudo maiúsculo aqui para dar uma ênfase no nome. Regra da exponencial de variável. Então a regra que a gente viu é para exponencial de variável. Isso aqui é exponencial de variável? Não. É exponencial de uma função. Diga-se de passagem, a função seno de x. Então não dá para utilizar. Com a regra da cadeia, a gente vai aprender uma nova regra exponencial. A regra da exponencial de função. Mas isso é depois. Então, por enquanto, a gente só sabe a regra exponencial da variável. Então, eu posso aplicar aqui? Ops, porque aqui não é exponencial de variável. Professor, eu posso aplicar a regra da exponencial em elevado a θ? O θ sendo variável? Pode sim. Seja feliz. Pronto. Própria exponencial. Porque se o θ for variável, que é exponencial de variável.
A gente vai ver um contexto, mas não quero abordar agora para não complicar a cabeça de vocês, em que o θ pode deixar de ser variável. Mas isso é outro contexto. Lá no contexto vai estar escrito assim, ó, o θ é uma função, ou seja, vai estar claro que o θ não é variável. Ok? Mas isso é outro contexto, não é o do momento. No momento, a gente não fala nada, fica subentendido que o θ é variável. Então, perceba que essa parte do vídeo ela é uma conversa. E nessa conversa a gente está estabelecendo algumas linguagens, deixando claro algumas coisas, dúvidas que é comum do aluno ter. Conversa longa. Mas vamos continuar a nossa conversa. Peço que vocês não avancem o vídeo. Às vezes, por ser uma conversa, pode se tornar chato. E aí você vai clicando, tic, tic, tic. Se tiver no celular, vai apertar o toque duplo para avançar 10 segundos. Não, dê toque duplo para trás, para atrasar 10 segundos para você ouvir de novo. Preferencialmente, assista esse vídeo anotando alguns pontos importantes dos quais eu estou falando. Porque lembre-se que escrever é uma mágica de fixar na mente. Um minuto, eu vou precisar pausar.